Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, nós estamos então no Evangelho segundo São Mateus, né? Você tem conseguido acompanhar, tem lido a Bíblia, a Palavra de Deus direitinho? Vamos continuar firmes no propósito, né? É uma graça muito grande, a gente está bebendo dessa graça. Que maravilha, né? E nós termos entrado então na Quaresma, meditando nesse Evangelho segundo São Mateus, isso é uma riqueza muito grande para nós, né? Então eu quero te convidar a tomar a sua palavra. Nós estamos hoje nos capítulos 11 e 12, nós leremos agora capítulos 11 e 12 de São Mateus. Então pega aí a Bíblia, Mateus 11, e rezemos juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Mateus 11. Após ter dado instruções aos seus apóstolos, a seus 12 discípulos, Jesus partiu para ensinar e pregar nas cidades daquela região. Tendo João, em sua prisão, ouvido falar das obras de Cristo, mandou-lhe dizer aos seus discípulos: sois vós aquele que deve vir, ou devemos esperar outro? Por outro, respondeu-lhes Jesus: ide e contai a João o que ouvistes e o que vistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam. O evangelho é anunciado aos pobres. Bem-aventurado aquele para quem eu não for ocasião de queda. Então é interessante, né, que esse capítulo começa então dizendo ali de João na prisão, que diz aos seus discípulos que possam ir até Jesus e perguntar se é ele mesmo o Messias, né? João sabia que Jesus era o Messias, né? Isso acontece para que os discípulos de João venham a acreditar, né? Para que eles mesmos tenham a convicção de que Jesus é o Messias, porque o próprio João Batista apontou para Jesus como Messias, né? Ali no batismo do Jordão, isso fica muito claro. E também ao longo dos tempos, né? Ali, depois que Jesus veio, que João Batista foi morto, né? E que começou o ministério de Jesus ali, e foi até sua paixão, morte e ressurreição, muitos dos discípulos de João, até mesmo depois disso, né, na igreja nascente, muitos dos discípulos de João não compreenderam que era Jesus, que era para Jesus que João apontava. Muitos ainda não conseguiram ter esse entendimento, e era preciso ter. Eles eram discípulos de João Batista. João Batista foi o precursor de Jesus. Então era necessário abrir os olhos para perceber ali que o Senhor estava no meio de nós e que era Jesus. Era para Jesus que João apontava, né? Nós também, como João Batista, precisamos ser aqueles que apontam para Jesus. Mas nós, como os discípulos de João Batista, os discípulos de João Batista, alguns seguiram Jesus. Por exemplo, André, irmão de Pedro, ele era discípulo de João Batista e ele se tornou um dos 12 apóstolos. Então nós precisamos sempre ter esse olhar atento, né, para a gente não ficar pelo meio do caminho, para a gente não ficar pelo meio do caminho no nosso conhecimento de Jesus, na nossa experiência dele, na nossa fé em Jesus, né? Então Jesus diz então, olha, aquilo que o profeta Isaías disse, né, está acontecendo. Os cegos veem, os coxos andam, né? Olha, eu sou verdadeiramente aquele que devia vir, né? Lá no versículo 12 vem dizer assim: desde a época de João Batista até o presente, o reino dos céus é arrebatado à força, e são os violentos que o conquistam. Gente mole não entra no céu. Gente mole, o céu é para os violentos.
o reino dos céus é arrebatado à força e são os violentos que o conquistam. Esse tempo da quaresma, ele é um tempo de violência, não é verdade? Ele é um tempo de maior violência à nossa carne, à nossa vontade, né? Aos nossos apetites, às nossas concupiscências. Neste tempo da quaresma, nós somos chamados a violentarmos a nossa carne pelo jejum, pela penitência, pela mortificação. Nós somos chamados a nos violentarmos, a sairmos de nós na luta contra o pecado, vivendo a caridade perfeita. Nós somos chamados a um processo de conversão, que, como eu tenho dito, é um processo de quebra. Então é violência, é fazer violência a nós mesmos, às nossas próprias vontades, não é? É fazer violência às nossas manias, é fazer violência a esses vícios, né? Esses pecados viciosos que nós trazemos. Então, aqui vem dizer, e essa palavra é muito propícia para esse tempo, que o reino dos céus, ele é dos violentos, né? Nós precisamos aprender a fazer violência. E a palavra de Deus continua dizendo, lá no versículo 8, versículo 18 vem dizer assim, olha, Jesus diz, João veio, ele não bebia e não comia. E disseram, ele está possesso de um demônio. O filho do homem vem, come e bebe, e dizem, é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos devassos. Mas a sabedoria foi justificada por seus filhos. Era um povo do contra, né? Aquele povo não queria, eles não estavam questionando conforme a verdade. Eles não questionaram João Batista conforme a verdade, não estavam questionando Jesus conforme a verdade, mas era do contra. Qualquer coisa que Jesus fizesse, eles iam debater, eles iam ir contra, né? Porque Jesus diz, olha, João não comia, não bebia e vocês brigaram com ele, agora eu como e bebo e vocês brigam comigo. Então era um povo que era sempre do contra e nós temos que tomar cuidado com isso, né? Porque muitas vezes nós nos tornamos um povo lamuriento, um povo de murmuração, e um povo que vai sempre discordar de tudo, né? Sempre discordar de tudo. Isso se torna um problema na igreja, né? Quando dentro das nossas realidades nós somos os contestadores, nós estamos sempre contestando, nós estamos sempre indo contra, não conforme uma realidade de Deus, um olhar de fé sobre as coisas, mas como contestadores mesmo, como pessoas que vão sempre ali e contra, que vão sempre puxar para trás, né? Os chamados bola murcha, né? Então às vezes a gente é uma bola murcha, tá todo mundo animado para fazer, todo mundo animado para ir, a gente vai lá, né? E murcha a bola dos irmãos, né? Então a gente tem que tomar cuidado para não ser assim, mas para ser sempre impulsionado pelo Espírito Santo, né? Aqui, a partir do versículo 20, Jesus vai censurar as cidades que viram muitos milagres acontecerem no meio delas. Jesus realizou grandes coisas no meio dessas cidades e elas não aceitaram, elas não reconheceram Jesus, não se converteram. E aí ele vai dizer assim, lá no versículo 23, para a gente tomar, ele fala de Corozaim, de Betsaida, e aí ele vem dizer assim, e tu, Cafarnaum, serás elevado até o céu? Não, serás atirado até o inferno. Porque se Sodoma tivesse visto os milagres que foram feitos nos teus muros, subsistiria até este dia. Por isso eu te digo, no dia do juízo, haverá menor rigor para Sodoma do que para ti. Então é interessante, né? Por quê? Porque nós, trazendo para o nosso tempo, nós temos visto a graça de Deus acontecer. Nós não podemos negar que temos visto a graça de Deus acontecer. Mas será que a nossa conversão tem sido em proporção com aquilo que a gente tem experimentado? Deus tem se derramado, o Senhor tem nos dado a graça. Será que eu tenho correspondido a essa graça? Nós precisamos nos perguntar. Coisas maravilhosas nós temos visto, coisas maravilhosas nós temos ouvido. Nós somos uma geração que vive em meio a uma sociedade difícil. Nós temos muitas dificuldades e desafios no nosso tempo? Temos, mas nós não podemos negar que grandes graças Deus tem derramado sobre a face da terra.
Se nós formos ver, por exemplo, as aparições da Virgem Maria, né, nos nossos tempos, né, nos últimos tempos, as aparições em Lourdes, as aparições em Fátima, né, as aparições em Medjugorje, tantas realidades onde Deus vai nos apontando, nos mostrando, né? Nós tivemos há mais tempo Garabandal, tantas coisas, né? Não somente as aparições de Nossa Senhora, mas tantas realidades nos cercam, né? A vida dos santos, que são, a gente tem hoje santos de santidade elevadíssima, como São Padre Pio, a gente tem vídeos de São Padre Pio na internet. São Padre Pio que levitava quando ia celebrar a missa, ele que trazia em si as chagas de Cristo, ele que ali vivia uma realidade de combate espiritual, que era uma coisa assim, uma loucura. Ele que era um homem incansável, tantos outros santos, né? Hoje em dia nós temos visto santos jovens, né? Uma realidade tão próxima de nós. Nós temos visto, ouvido, nós temos tocado em tantos milagres, sinais e prodígios, mas o nosso coração não pode se endurecer. Nós não podemos ser um povo de coração duro diante daquilo que Deus tem nos feito experimentar, gente. Nós precisamos ser pessoas de fé. É necessário, Deus nos chama através dessa palavra a voltarmos o nosso coração para Ele, a sermos pessoas de fé. Olha que riqueza! A partir do versículo 25 desse capítulo 11, diz assim: por aquele tempo, Jesus pronunciou essas palavras: eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequenos. Sim, Pai, eu te bendigo porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram dadas por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelá-lo. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Você está aflito sob os seus fardos? Está pesado? Está difícil? Jesus diz: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e que estáis aflitos sobre o vosso fardo. Você está aflito sobre o seu fardo? Jesus diz: vinde a mim e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis o repouso para vossas almas. A nossa alma precisa repousar em Deus. A nossa alma precisa repousar em Jesus. É necessário. Porque senão nós nos esgotamos pelo caminho, nós não aguentamos, nós não damos conta. Jesus diz no versículo 30, porque meu jugo é suave e meu peso é leve. Então nós precisamos nos aproximar de Jesus pela oração. E quando nós nos aproximamos de Jesus pela oração, nós percebemos o quanto a fadiga, o cansaço, a tristeza, o nervosismo, eles se acalmam, se tranquilizam. O mar revolto da nossa vida se acalma diante de Jesus. Por isso nós precisamos orar, nós precisamos buscar a Jesus na oração. Nós entramos agora no capítulo 12 de Mateus, e ali entra mais uma vez uma discussão sobre o sábado, né? Como tantas outras vezes, entra aqui uma discussão sobre o sábado. E ali eles gostavam de implicar por causa do sábado, né? E os discípulos de Jesus, eles no início do capítulo 12, vem dizer assim: atravessava Jesus os campos de trigo num dia de sábado. Seus discípulos, tendo fome, começaram a arrancar as espigas para comê-las. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: que teus discípulos fazem o que é proibido no dia de sábado? Jesus respondeu-lhes: não lestes o que fez Davi num dia que teve fome, ele e seus companheiros, entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição? Ora, nem a ele e nem aqueles a quem
que o acompanhavam era permitido comer esses pães, reservados somente aos sacerdotes. Não lestes na lei que nos dias de sábado os sacerdotes transgridem no templo o descanso do sábado e não se tornam culpados? E aí Jesus encerra dizendo isso. Ora, eu vos declaro, aqui está quem é maior que o templo. E lá no versículo 8, ele vem dizer, porque o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Então Jesus vem dizer, eu sou maior que o templo. E eu sou o Senhor do sábado. Esses homens precisavam abrir os olhos para entender isso. E nós precisamos abrir os olhos para entendermos aquilo que Jesus veio nos falar, nos dizer, aquilo que ele veio revelar a nós. Não é? No versículo 7 diz, se compreendesse o sentido dessas palavras, quero a misericórdia e não o sacrifício, foi uma passagem que a gente também leu, né? A gente precisa entender a misericórdia. A gente fica ali muitas vezes preso ao sacrifício e a gente esquece a misericórdia, né? Não, se compreendesse essas palavras, quero misericórdia e não sacrifício, não condenarias o inocente. Partindo dali, Jesus entrou na sinagoga. Encontrava-se lá um homem que tinha a mão seca. E aí Jesus, naquele dia de sábado, ele cura esse homem da mão seca. Então tudo dentro do contexto do sábado aqui, né? Jesus disse, eu sou maior que o templo, eu sou Senhor do sábado. Ele cura aquele homem da mão seca na sinagoga no dia de sábado. E ali no versículo 14 diz que os fariseus saíram e deliberaram sobre os meios de o matar. Então a partir daquele momento eles tomaram a firme decisão de matar Jesus, né? Jesus soube disso e afastou-se daquele lugar. Uma grande multidão o seguiu e ele curou todos os doentes. Proibia-lhes formalmente falar disso para que se cumprisse o anunciado pelo profeta Isaías. Eis o meu servo a quem escolhi, meu bem-amado, em quem minha alma pôs toda a sua afeição. Faço repousar sobre ele o meu espírito. Ele anunciará a justiça aos pagãos. Ele não disputará, não elevará a sua voz. Ninguém ouvirá a sua voz nas praças públicas. Não quebrará o caniço rachado, nem se apagará a mecha que ainda fumega, até que faça triunfar a justiça. Em seu nome todas as nações pagãs porão sua esperança. Então, o profeta Isaías aqui, sendo trazido dentro do evangelho aqui, falando de Jesus, né? Essa prefiguração de Jesus, que é esse, né? Esse que não eleva a voz, esse que proibia que falassem, esse que fazia as coisas com tanta tranquilidade, né? Mas ao mesmo tempo com tanta autoridade. E o versículo 21 vem dizer que em seu nome as nações pagãs porão sua esperança. Então bendito seja Deus, né? Essa profecia do Antigo Testamento que diz que as nações pagãs colocariam esperança em Jesus, né? Por isso a palavra de Deus chegou até nós. Bendito e louvado seja o nome do Senhor, porque chegou até nós. Depois vem uma discussão em relação a um milagre de Jesus, dizendo que é por Satanás que ele expelia Satanás. E Jesus vem dizendo no 26, se Satanás expele Satanás, ele está dividido contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Versículo 31. Por isso eu vos digo, todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não lhe será perdoada. Todo o que tiver falado contra o Filho do Homem será perdoado. Se, porém, falar contra o Espírito Santo, não alcançará perdão nem neste século, nem no século vindouro, né? Então, era pelo poder do Espírito Santo que aquelas coisas aconteciam. Como nós vemos hoje, pela graça do Espírito Santo, pela efusão do Espírito Santo, acontecerem mesmo tantas coisas, né? Tantas coisas acontecem. Tantas coisas Jesus realiza no meio de nós, pelo Espírito Santo tem sido derramado no nosso meio, né? Tantas coisas, tantos dons, tantos carismas são derramados pelo Espírito Santo em nós. E aí é como se nós disséssemos, nada, isso aí é do demônio, né? A gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Tantas vezes nós vimos isso, nós fomos acusados por usarmos os dons, os carismas que são do Espírito Santo na Igreja de Cristo, que é toda ela carismática. E as pessoas dizerem de nós, renovação carismática, que era o povo louco, isso aí é loucura da cabeça deles.
né? Existiram até aqueles que chegaram a esse absurdo dentro da própria igreja de dizer que era algo do demônio, que era algo do demônio. Então nós temos que tomar cuidado, porque isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo, né? E a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Então, por quê? Porque é um coração impenitente, um coração empedernido, que não se abre à graça de Deus, que não se abre à graça de Deus, né? Então, esse coração impenitente, esse coração empedernido, que não se abre à graça de Deus, ele não pode receber o perdão, porque ele não está aberto ao perdão. Não está aberto ao perdão. Esses homens que diziam essas coisas, eles não estavam abertos à graça. E eles estavam abertos somente à sua própria verdade, que não era a verdade de Deus. Nós temos que tomar cuidado para não estarmos fechados à verdade de Deus, né? Versículo 34 diz assim, Jesus diz assim: raça de víboras, maus como sois, como podeis dizer coisas boas? Porque a boca fala do que lhe transborda o coração. Então Jesus sabia que aqueles homens eram maus e que havia maldade no coração deles. Como é que eles podiam dizer coisas boas? Por quê? Porque a boca fala do que está cheio do coração. Olha o que Jesus fala no versículo 36. Eu vos digo, no dia do juízo os homens prestarão contas de toda a palavra vã que tiver proferido. Gente, isso é sério. A gente tem que tomar cuidado com o que sai da nossa boca. Mas antes nós precisamos tomar cuidado do que está cheio o nosso coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. Nós precisamos lavar o nosso coração. Olha a chuva, né, que cai agora, estamos aqui num dia bem chuvoso, que a graça, a misericórdia de Deus caia sobre o nosso coração e lava o nosso coração, que nós busquemos o Senhor e nós nos deixemos lavar por Ele, para que o nosso coração esteja limpo e cheio da graça, para que as nossas palavras elas sejam palavras sábias e não palavras vãs. Versículo 37 vem dizer: é por tuas palavras que será justificado ou condenado, né? Porque no dia do juízo não vai adiantar tentar enganar Deus, não. Não, eu não falei isso. Vai adiantar falar isso? Não. Nós temos que tomar cuidado com a nossa palavra, com a nossa boca. Nós temos que tomar cuidado. Nós precisamos ser pessoas disciplinadas. Nós precisamos ser pessoas cheias, encharcadas do Espírito Santo, para que da nossa boca saiam palavras de paz, palavras de sabedoria, palavras de inteligência, palavras de conselho, para que a nossa boca seja cheia da palavra de Deus, não de tanta bobagem, né? De tanta besteira, porque nós seremos julgados pelas nossas palavras. Aí eles pedem então Jesus um sinal a partir do versículo 38, justamente os escribas e os fariseus: mestre, quiséramos ver-te fazer um milagre, queria nada. Esse povo estava doido para pegar Jesus em alguma queda, né? Em alguma palavra, alguma coisa que Jesus fizesse ali para condenar Jesus. E aí Jesus diz então: essa geração adúltera e perversa pede um sinal, mas não lhe será dado outro sinal do que o profeta Jonas, né? O profeta Jonas, que fica 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Jesus diz: assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Olha só, o profeta Jonas aqui prefigurando a pessoa de Jesus. Jesus ressuscita ao terceiro dia, os 3 dias de Jonas no ventre do peixe, os 3 dias de Jesus no seio da terra, né? Olha só que interessante. E Jesus diz: no dia do juízo os ninivitas, porque Jonas foi enviado a Nínive, a grande cidade de Nínive. Jonas tenta fugir da sua missão e acaba no ventre do peixe. O peixe vomita Jonas ali e Jonas volta, retorna o caminho e vai fazer aquilo que Deus tinha pedido dele, né? E aí Jesus vai dizer que no dia do juízo os ninivitas se levantarão contra essa raça e a condenarão, porque fizeram penitência à voz de Jonas. Eles se converteram quando Jonas pregou para eles. E Jesus vai dizer: ora, aqui está quem é maior do que Jonas. Vocês não têm acreditado na minha palavra, não é? Como se Jesus dissesse isso. No dia do juízo a rainha do sul se levantará com esta raça e a condenará, porque veio das extremidades da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Ora,
aqui está quem é maior que Salomão. A rainha do sul, pagã, foi escutar a sabedoria de Salomão. E Jesus diz, vocês não querem me ouvir. Aqui está quem é maior do que Salomão. Quando o espírito impuro sai de um homem, ei-lo errante por lugares áridos, à procura de um repouso que não acha. Diz ele então, voltarei para a casa de onde saí, e voltando-se, encontra-a vazia, limpa e enfeitada. Vai então buscar outros 7 espíritos piores do que ele. E entram nessa casa e se estabelecem aí. O último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Tal será a sorte dessa geração perversa. Misericórdia, né? Misericórdia. Nós precisamos lutar para que nós não sejamos uma geração perversa, uma geração que não ouve a voz de Deus, né? Que não escuta a voz do Senhor. E aí tem a passagem da mãe e dos irmãos de Jesus, né? Irmãos, gente, na Bíblia, eu volto a dizer, como disse de outras vezes, não tinha a palavra tio, a palavra primo. Esses parentes próximos eram todos chamados de irmãos. Até mesmo pessoas da mesma raça, por exemplo, o povo judeu, o povo de Israel, eram irmãos, né? Quando ia se falar do povo da mesma raça, da mesma religião, irmãos, né? Então, irmãos aqui não significa irmãos de sangue, não. Os parentes próximos, né? E a mãe de Jesus que chega e Jesus diz, todo aquele que faz a vontade de meu Pai, no versículo 50, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, nós fomos incorporados à família de Cristo, né? Nós fomos incorporados pela fé à família de Cristo. E aquele que deseja ser incorporado à família de Cristo, precisa crer nele, né? Precisa fazer a vontade do Pai que está nos céus, né? Como a própria mãe de Jesus, a Virgem Santíssima, ela não foi aquela que simplesmente deu a luz a Jesus, né? Mas ela foi seguindo o Filho e ela foi fazendo a vontade de Deus vida afora. Nós somos convidados a fazer da mesma forma, né? E assim nós encerramos aqui o capítulo 12, amanhã nós continuamos no capítulo 13. Agradecemos e bendizemos ao Senhor por essa oportunidade de estarmos bebendo da fonte da palavra de Deus. Louvado, bendito e adorado seja o Senhor. Rezemos juntos, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.